Olá, gente. Tudo bem? Boa noite. Olha, vou passar aqui para reagir a mais um vídeo. É um vídeo pequeno, mas um vídeo muito interessante. Olha, é um pequeno vídeo lá do canal do Ariel, mas eu queria dar uma explicação mais ampla do que o Ariel deu, né? O Ariel, nosso apologista, uma capacidade fenomenal esse camarada tem para ensinar e doutrinar. Mas eu vou dar uma argumentação mais ampla sobre esse camarada aqui que eu achei interessante o vídeo. Por quê? Porque ele falou que era pregador católico e se tornou protestante. Olha só, que formação esse camarada recebeu. E ele vai explicar algumas coisas que ele não entendia na igreja católica e por isso que ele tornou-se protestante. Eu acho que alguns de vocês já viram esse vídeo, mas eu vou dar uma explicação mais ampla. Vamos ver. Ele falando duas situações nesse vídeo, sobre a questão das imagens e sobre a questão da intercessão dos santos, que ele não entendia. E aí eu vou dizer para vocês o porquê que ele apostatou da fé, né? Lá em Hebreus, no capítulo 6, vai ter vai dar um recado para aqueles que apostatam da fé. Eu vou colocar aqui para nós vermos o vídeo, depois a gente vai pegar base por base e explicar para vocês o que é uma intercessão, que a maioria dos evangélicos fala, por que pedir para os santos, por que pedir para a Virgem Maria? Eu vou direto para Jesus. A Bíblia ensina direto para Jesus? Ora sim, ora não. Mas vamos entender primeiro o que esse camarada falou, né? Para nós começar a refutá-lo e as argumentações também do Ariel, que são muito boas. Era. Por que em Êxodo capítulo 20 Deus proibiu as imagens de esculturas, mas no capítulo 25 ele ordena a construção de 2 querubins? Eu acho que ele não via muito isso na catequese não, mas tudo bem. Não é uma contradição? De modo algum. Ele proibiu imagens de ídolos no capítulo 20, porque levariam as pessoas a adorarem outro Deus. Mas no capítulo 25, ele ordena a criação de querubins que serviriam apenas de ornamento para o templo, de cima dos quais Deus falaria com o seu povo. É uma forma de lembrar as pessoas de que Deus está acima dos querubins, assim como as nossas imagens nos lembram dos santos que foram fiéis a Cristo. Ninguém iria se ajoelhar diante de um querubim ou pedir a sua intercessão no céu. É a mesma coisa da foto de um ente falecido. É uma imagem no meu celular, mas eu não posso me ajoelhar e pedir a sua intercessão. Primeira coisa, sobre se ajoelhar assim ou se prostrar diante de alguém, nem sempre é um ato de adoração. Adoração é reconhecer que ela é o seu Deus. Na Bíblia tem várias outras passagens onde isso acontece. Por exemplo, os irmãos de José se prostrando diante de José, eles não estão adorando a José. É o próprio Jacó se prostrando diante do seu cajado para adorar a Deus. Formas da pessoa se lembrar de Deus, mas não de dar adoração a um instrumento que é utilizado ali. Isso é perfeitamente bíblico. Porque aí seria idolatria. Por isso que a imagem de Maria se torna pecado, porque não é apenas uma lembrança, mas é algo que nos leva a orar e a pedir a intercessão dela, cometendo assim o pecado de idolatria. Bem, pedir intercessão de alguém não é idolatria. Isso aparece na Bíblia várias vezes, pedidos de intercessão. Moisés intercedendo pelo povo para que Deus não o destrua. E os próprios apóstolos dando bênçãos para o povo, rezando pelo povo. Isso é intercessão. Romanos 8,37 diz que nem a morte, nem os principados, nem nada podem nos separar do amor de Cristo. Ora, se a morte não me separa do amor de Cristo, eu, no céu, pleno do amor de Cristo, vou rezar pelos outros, assim como eu rezava aqui. A morte não nos separa de Jesus e dos irmãos. Pelo contrário, a morte em Cristo, o sepultamento em Cristo, nos faz mais santos, mais caridosos e assim rezamos mais ainda pelos outros. Portanto, pedir a intercessão de um irmão nosso que não foi separado de Cristo e, portanto, não foi separado de nós, de modo algum é idolatria. Na verdade, a comunhão dos santos é amor dentro do corpo de Cristo. Era. Por que em Êxodo capítulo 20 Deus proibiu... Olha, aqui é um ponto interessante para a gente entender. O protestante ele não entende. Essa palavra primeiro, uma falha com o ex-católico que se diz aqui protestante, se diz ex-pregador católico fala, né, essa questão das imagens. Ele fala que as imagens serviam apenas de ornamentação. E ele está falando uma meia-verdade. Dentro das Sagradas Escrituras, as imagens elas serviam para o culto litúrgico e também para as ornamentações. Se você pegar a sua Bíblia aí, pegue e anote aí, depois você vai lá buscar, que é palavras, versículos que já foram muito utilizados pela apologética católica, mas lá no Ezequiel, no capítulo 41, verso do 17 ao 19, ali é imagens
ornamentativas e ornamentação, beleza pura. Mas se você pega no capítulo, o mesmo Ezequiel, no capítulo 9, verso 3, você vai ver que a glória de Deus, diz do Israel, se elevou de cima dos querubins. E aí você vai ver que aquilo era uma visão de Ezequiel, sim, mas você vai ver que na construção do templo, lá na primeira Reis, no capítulo 6, as grandes imagens que foram colocadas lá no Santo dos Santos, local do culto litúrgico, né? Portanto, aí falta o irmãozinho que se dizia ex-pregador católico ter estudado um pouco mais a Bíblia. Olha, também dentro da Sagrada Escritura ele fala que ninguém se ajoelhava. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem. O que significa isso então, afinal? Ele não conseguiu ler, e vocês aqui, eu já tenho muito vídeo de intercessão dos santos, a questão da santidade no meu canal, vocês procurem, se vocês tiverem curiosidade, que vocês vão encontrar. Ele não conseguiu ler Josué no capítulo 7, verso 6, que está exatamente assim: Josué e os anciões de Israel prostraram-se diante da arca do Senhor. Aí esse próprio rapaz, ele fala, né? Não se vê na Bíblia pessoas se ajoelhando diante dos querubins. Ora, meu querido, os querubins faziam parte do movimento litúrgico de Israel diante da arca do Senhor. Não tinha como não se curvar diante da arca para não se curvar diante dos querubins. A intercessão dos anjos na Bíblia, no Velho Testamento, ela é fenomenal. Tem em todos os locais, praticamente, com Jacó, com Abraão. A gente vê isso claramente. Mas não vamos entrar nessa questão aí, não. Vamos adiantar um pouco mais, né? Repare que ele fala nessa questão da intercessão dos santos, né? Voltando para o vídeo, ele vai falar sobre a intercessão dos santos. Olha, prestem atenção. A intercessão dos santos, né, ele precisa entender aquilo que Ariel terminou o vídeo. É preciso entender a comunhão dos santos. Por isso que eu falei para vocês que se ele foi pregador católico, ele esqueceu de ler isso aqui, ó. O catecismo da Igreja Católica. Eu estou aqui com o catecismo. O catecismo, eu gosto de estudar a igreja, a história da igreja e também as suas relíquias. Eu estou aqui com o catecismo de Trento. Mas se você não tem o catecismo de Trento, você vai no catecismo de João Paulo II, no artigo 9º do nosso credo, onde estudamos todo o credo, a gente vai entender a comunhão dos santos. Para entender a intercessão dos santos, tem que entender a comunhão dos santos, né? No catecismo de Trento, a gente vamos ver no artigo 9º, logo no começo do artigo 9º, vai falar sobre a questão da intercessão dos santos, de uma maneira geral, a comunhão dos santos, o que significa, para poder a gente entender a intercessão, né? A comunhão dos santos, o Catecismo de Trento vai dizer, né? O São João Evangelista, que costumava escrever aos fiéis acerca dos mistérios divinos, indicou certa vez o motivo por que ele dava instruções, para que também vós tenhais comunhão conosco, para que a nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esta comunhão consiste na comunhão dos santos, na qual vai tratar o presente artigo. Lá na primeira carta de São João, capítulo 1, verso 3, a gente já vai entender um pouco dessa comunhão dos santos. O catecismo continua explicando, uma segunda parte, onde ele vai dizer: por comunhão dos santos devemos, de fato, entender uma comunhão dos mesmos sacramentos. Olha, aqueles que participam dos mesmos sacramentos, do batismo e também todos os outros, fazem parte da comunhão dos santos, né? Prova-nos os termos em que os padres se expressam no símbolo. Confesso um só batismo, aquilo que está lá em Efésios, né, capítulo 4, verso do 5 em diante, né? Outro tanto se diga em primeiro lugar da Eucaristia, depois então dos demais sacramentos que seguem ao batismo. A comunhão dos santos começa aí, com a frequência e a assimilação daqueles que receberam os sacramentos. Mas também tem outra intenção quando a gente se reza a comunhão dos santos, ó. Devemos ainda considerar que existe outra espécie de comunhão na igreja. Olha, como não buscar seus próprios interesses? A caridade faz com que todas as obras pias e santas praticadas por um dos fiéis sejam também de proveito para todos os demais. Aqui está começando a entender que a comunhão dos santos também leva a entender que
o exemplo de vida daqueles outros faz com que a gente queira seguir, queira imitá-los, né? Esse é o primeiro ponto da intercessão e dessa comunhão dos santos, né? Comprova esta verdade no testemunho de Santo Ambrósio. Olha o que fala Santo Ambrósio. Quando comentava a passagem do Salmo 118, Santo Ambrósio falou assim, ó, quando ele foi comentar essa passagem do Salmo 118. Tenho aliança com todos os que vós temem, exprimiu-se nestes termos, assim como dizemos que um membro participa dos bens de todo o corpo, assim também há uma união entre todos os que temem a Deus. Olha o que fala Santo Ambrósio. Magnífico, né? Ele colocando aqui sobre a questão da comunhão dos santos, que participam de todos os bens. Por quê? Porque a comunhão dos santos, ela depende de Cristo em tudo, mas as pessoas não entendem, acham que o santo vai fazer algo por sua própria força, e nunca é assim. Essa palavra intercessão já dá para você ter a noção que alguém está pedindo a outra pessoa superior a ele para fazer alguma coisa por aquele que está inferior a ele, porque está mais embaixo naquela situação, naquele momento. Isso é lógico, essa palavra intercessão, esse camaradinha não entendeu? Já serve para isso. É que ele fala, pedi a Nossa Senhora se estou em pecado. Não, criatura. Só se você achar que você está no nível de Nossa Senhora, ou que você achar que você está onde Nossa Senhora está. Mas se não for, se você achar que é inferior, você deve pedir. A Sagrada Escritura tem vários desses exemplos. No capítulo 2 de São João, no verso 3, por que foi que Nossa Senhora ela antecipou o pedido dos noivos? Ela foi até Jesus, ela viu e foi interceder pelos noivos. Ó. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho. Ela própria foi até Jesus. Aí o irmãozinho pode dizer assim, não, mas só tem esse versículo aí que fala de uma maneira indireta que Nossa Senhora foi até Jesus para pedir por outras pessoas. Tem outra parte no Evangelho de São João, no capítulo 12, onde vai dizer algo nesse sentido. No capítulo 12, vocês anotem aí também, verso do 20 ao 22, onde as pessoas iam se aproximar de outras pessoas que estavam mais próximas de Jesus para chegar até Jesus. Olha só, havia, no capítulo 12, verso 20 de São João em diante, havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, olha só, e rogaram-lhe a Filipe, né? E o termo aqui na Bíblia está Senhor. Eles chamaram Filipe de Senhor. Senhor, quiséramos ver Jesus. Filipe foi e falou com André. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. Olha só, aqui passou por duas intercessões. Primeiro os gregos foram até Filipe e rogaram-lhe a Filipe, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi até André, que era mais próximo ainda de Jesus. E os dois foram até Jesus. E disseram ao Senhor, no verso 22, isso é perfeito, olha só. Perfeito, 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 perfeito. Porque os irmãos protestantes falam, eu vou direto até Jesus, eu vou direto até Jesus. Ora, meu irmão, não seja hipócrita, não. Aquele texto que vocês tanto utilizam em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, quando fala no Jesus ser o nosso único mediador, mas de salvação, e aí isso ali fica bem claro no texto, né? No verso, antes, logo no verso 1 do capítulo 2 da 1 Timóteo, o próprio São Paulo vai mandar uns rezarem pelos outros. É uma maneira de interceder, né? E aqui está claramente claro o que aconteceu com Filipe. Os gregos chegaram até Filipe, depois Filipe foi até André, e os dois juntos foram até Jesus. Olha, para vocês entenderem. E lá no Apocalipse, vai ter algo interessante também. No Apocalipse, quando vocês chegarem no capítulo... O Apocalipse é cheio dessas visões, né? Visões reais, em tempo real, do que estava acontecendo em meio à perseguição. O apóstolo João teve. No capítulo 6, verso do 9 ao 10, tem essa visão aí mais ou menos. Olha só, eu peguei para ilustrar aqui essa visão. Vai dizer assim no verso 9 do capítulo 6, anote aí, do capítulo 6 de Apocalipse, verso do 9 ao 10. Vai dizer assim, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus. É por causa do testemunho
de que eram depositários. Olha só, essa ilustração aqui é perfeita. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu que és o santo, o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Prestem atenção que eles estão clamando por justiça. Aí quem pode ver esse áudio pode dizer assim, esse vídeo vai dizer assim: não, eles estavam clamando por justiça, eles não estavam pedindo por intercessão. Ora, toda a justiça de Deus, de alguma maneira, traz a misericórdia àqueles que vai ser, posso dizer assim, de alguma maneira efetuada. Mas aqui nada impede deles pedirem também em favor daqueles que estavam na terra. E repare que eles sabiam perfeitamente o que estava acontecendo na terra. Eles pediram por justiça, mas aqui nada impeça que eles cheguem até Jesus, como está nessa ilustração, e peçam em favor daqueles que estão na terra. A gente vê também em Apocalipse no capítulo 5, verso 8, e também no capítulo 8, verso do 3 ao 5, essa intercessão clara, tá certo? Olha, salve Maria e que viva Cristo Rei. Compartilha esse vídeo, vá, se inscreva no canal, dê seu like aí para chegar para mais pessoas. Bora? Vamos que vamos?